Hoje se é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste João Pinheiro, o Dr. Igor Morbek, oncologista, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Nós vamos abordar um assunto muito importante que é, no dia de hoje, 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. Doutor, a importância desse dia de hoje? Pois é, o cigarro, de fato, é talvez um dos principais males da humanidade, porque é uma droga lícita, né? É uma droga que ela é comercializada livremente, né? E mesmo com campanhas, mesmo com impostos altos, ainda se fuma muito no mundo, né? E o tabagismo a gente sabe que está relacionado a inúmeras doenças. E a medicina consegue catalogar cerca de 50 doenças diferentes que possam estar relacionadas ao tabaco. É claro que quando a gente fala um Dia Mundial Sem Tabaco, aquelas mais importantes são as doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, né, o AVC, e os cânceres, né? São muitos os tipos de câncer relacionados ao consumo do cigarro. Quando a gente fala sobre isso, vem à mente sempre câncer de pulmão, que talvez seja um grande exemplo, mas existem inúmeros outros que as pessoas talvez nem saibam, mas câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de mama, por exemplo, está relacionado ao uso crônico do cigarro. Ainda se fuma muito no mundo, né? O Brasil, felizmente, reduziu essa estatística e vem reduzindo nos últimos anos, com campanhas bem eficientes, com orientações da população em geral, mas o ponto principal é que, de fato, o cigarro ainda é um grave problema de saúde pública e comemorar, né, celebrar um dia como esse, sem tabaco, certamente é algo muito relevante para a sociedade. Vamos falar do cigarro eletrônico. Hoje, o cigarro eletrônico, milhões de brasileiros adultos utilizam, até adolescentes, pré-adolescentes, o cigarro eletrônico. Também é perigoso? O cigarro eletrônico, é importante lembrar que ele está proibido pela Anvisa, tá? E já tem algum tempo. Praticamente um ano essa proibição ocorre no país inteiro, mas mesmo assim, no mercado paralelo, ele vem sendo comercializado, né? O cigarro eletrônico, ele surgiu alguns anos atrás como uma possibilidade de tirar os pacientes do vício, as pessoas, né, não os pacientes, mas as pessoas do vício do cigarro convencional, mas isso não ocorreu. Pelo contrário, isso fez com que houvesse aí um consumo exagerado de pessoas que nunca fumaram e já começando a ficar exposto a todas as substâncias tóxicas, substâncias químicas nocivas para a saúde do cigarro eletrônico, que eventualmente são até piores. Toda vez que você tem aí contato com alguém que esteja com o ponto do cigarro eletrônico, você não sabe o que ele está fumando. Esse é o ponto, porque não há regulamentação, não há nenhum órgão, né, de vigilância sanitária no Brasil que regulamenta. Então, aquele líquido, né, ele pode conter realmente substâncias muito tóxicas, metais pesados, por exemplo, é comumente encontrado, e claro que isso causa uma sequela enorme. Ainda o tempo de uso, de exposição das pessoas ao cigarro eletrônico ainda é curto para falar os efeitos a longo prazo. Mas o que a gente sabe até agora é que tem casos, inúmeros casos escritos de problemas muito graves, muito mais sérios e rápidos no acontecimento do que uma pessoa que fuma, por exemplo, há 50 anos. Doutor, como se livrar do vício do cigarro? Então, essa é uma das maiores dificuldades, né? Porque a medicina dispõe de alguns recursos, mas eles não são 100% eficientes, porque o tipo de dependência causada pelo cigarro é uma dependência, ao mesmo tempo, química, mas também psicológica, né? Então, muitos medicamentos, eles agem reduzindo a ansiedade. Você pode ter medicamentos ou adesivos de nicotina que reduzem exatamente essa dependência física do cigarro. Mas o ponto mais importante é que a boa vontade, né, a consciência de que o indivíduo precisa parar, sabendo e consciente dos riscos de continuar fumando,
certamente essa é a melhor terapia, né? As medicações ajudam, reduzindo, então, a ansiedade, melhorando o sono, né? Melhorando o apetite também, porque o cigarro a gente sabe que tira o apetite, né? É necessário que as pessoas criem hábitos diferentes, né? Por exemplo, há um hábito muito comum de tomar um café e fumar um cigarro, né? Então isso precisa ser mudado no dia a dia. Aí, e procurar outras atividades, por exemplo, atividade física, que vai fazer também com que a pessoa sinta bem-estar e deixe de associar, muitas vezes, essa relação de bem-estar ao fumo, né? Doutor Igor Morbeck, muito obrigado pela sua participação, entrevista muito importante, nesse dia muito importante que é essa parada, um dia sem tabaco. Muito obrigado.